Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, não sei se algum de vocês pensaram nisso, mas qual teria sido o título público no Tesouro Direto que melhor performou, ou que mais rendeu ao longo dessa crise? Sendo que a crise não acabou ainda, óbvio, mas assim, eu acho que é uma pergunta que cabe, porque são prazos diferentes, tipos de títulos diferentes, muitas variáveis em jogo, questões internas do Brasil, muita variável, muita coisa, muita água rolando por debaixo da ponte. E ao elaborar esse material aqui, nós pegamos aqui, como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, ó, todos os arquivinhos, né, pré-23, pré-26, pré-conjuros 31, Selic, NTNBs, todas elas. Então, como vocês estão vendo aqui embaixo, né, nós juntamos tudo num arquivo só e pegamos do dia 10 de fevereiro. Por quê? Porque está batendo aí mais ou menos 6 meses, e fizemos um gráfico de preço. Dessa vez a gente não vai olhar tanto a taxa, a gente vai olhar o preço. Por quê? Porque nós queremos saber o quanto que rendeu em percentual, né, para quem estava posicionado antes da crise ou montou a sua posição ali no mês de fevereiro, comecinho de março no máximo, e passou pela crise, né? Não se desfez de nenhum papel nos piores momentos, né? E como é que está a situação agora? E não só o resultado é muito interessante, mas também todas as inferências que nós vamos comentar ao longo desse processo tem conclusões muito interessantes desse material que eu estou bem satisfeito de mostrar para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas, isso aqui é o pré-23, tá? Ele começou lá, aqui na faixa um pouco menos de R$860, tá aqui o preço dele, 857, e aqui a curva que ele apresentou no preço ao longo da crise. Aqui são dias úteis, tá? Dias úteis. É isso aqui que a gente montou, tá? E nós vemos aqui que o ponto final, gente, é 7 de agosto, tá? Foi ali os dados que eu consegui coletar. Ah, porque você não coletou no dia 10? Porque eu não consegui, tá? Eu também tenho limitações pessoais, eu tenho uma vida bem agitada fora do YouTube, certo, pessoal? Então, conto aí com a compreensão de vocês. Vejam que saiu de um ponto mais baixo, foi para um ponto mais alto, é um título que rendeu positivamente. Aqui embaixo, gente, tem algumas informações que eu quero também mostrar. Então, isso aqui é o que ele variou positivamente de preço, e aqui é a taxa média de todo o período. Você pode argumentar que a média por si só não é um bom parâmetro, porque nós tivemos valores muito aberrantes ao longo da crise. Nós tivemos, por exemplo, 7,71% no dia 19 de março. Né? Só que é aquele tipo de valor que consta, 7,25% no dia 12, ali os dias, né, de maior estresse da crise. São dias que o Tesouro ficou fechado o tempo inteiro e por alguns instantes ficou marcado lá essa taxa, mas na prática quase ninguém conseguiu investir normalmente, certo? Porque não foram dias normais, ok? Foram dias de home broker, de a paralisação da bolsa, né? E, bom, essa taxa média aqui, gente, então a média tem esses valores aberrantes. Pode ser argumentado assim, por que você não utiliza então a moda, ou então faz uma curva de variância com o desvio padrão e essa questão toda. A mensagem final, pessoas, não vai mudar muito, tá? Não muda muito, tá? Então a gente vai usar a média simples mesmo, tá? Porque não muda muito. Quanto ao pré-26, nós observamos, eu procurei deixar os gráficos do mesmo tamanho, tá? Para a gente ter um visual, a gente vê que todas as curvas vão ter formas muito parecidas, tá? O que vai mudar é a amplitude e o resultado final lá na ponta, na altura. Mas o desenho em si, a
as curvas vão ser as mesmas, né? Porque foram os mesmos fenômenos que aconteceram. Então, no pré-26, pessoal, olha ali, ó, começando ali um pouquinho menos de R$700 lá no lançamento, e agora aí um pouco mais do que isso. Só para informação, ele rendeu positivamente também, ó, 5% no período, e 6,70 foi a taxa média no período. Pré-fixado com juros 31. Vejam aqui, papel de um pouco mais de prazo, como o desenho é um pouco maior, né? A amplitude aí é um pouco maior. Deixei na mesma escala também, né? De 20 em 20. Isso, 20 em 20 reais aqui. 20 em 20 reais. 20 em 20 reais, tá? No eixo Y, tá? Então, mas ó, vejam bem, ó, ele começou no 1260, aproximadamente 1257, tá um pouquinho abaixo disso. Só que tem um detalhe, né? Ele pagou cupom nesse prazo. Aliás, todos os papéis que pagam cupons pagaram cupom entre fevereiro e agosto desse ano. Esse aqui pagou no dia 1º de julho. Então eu marquei aqui, pessoal, para ficar bonitinho, ó. Aqui, ó, dia 1º/7. E o pré-fixado com juros é muito fácil, né? Porque aqui nós temos o preço unitário de título, né? PU, preço unitário. E aqui é o cupom para um título. E aqui é o cupom líquido, descontado a alíquota máxima do imposto de renda, porque quem comprou ali em fevereiro, março e foi receber em julho, está na alíquota máxima ainda. Então recebeu, colocou no bolso isso aqui, tá? E aí o que nós fizemos, pessoal? Nós fizemos aqui, então a taxa média dele foi 7,3. A rentabilidade só do preço unitário do papel foi negativa, como vocês veem no gráfico. Olha aqui, ó. Começou nessa linha do R$1.260, ó, um pouquinho abaixo ali, né? Vocês veem que a linha azul está um pouquinho abaixo da linha, ó. E ela está aqui na linha do 1.240, ok? Muito bem. Aí, pessoal, tem esse outro valor aqui, 1,81%. O que é esse 1,81%, pessoal? Esse 1,81% é a rentabilidade do papel acrescentado ao cupom líquido, tá? O cupom líquido. Por quê? Porque não é justo considerar apenas o preço unitário do papel, porque ele colocou no teu bolso no dia 1º de julho este valor aqui. Por isso que eu estou usando o cupom líquido e não o cupom bruto, certo? Então, gente, esse papel aí, na verdade, ele teve a valorização se a gente considerar o cupom pago, tá? E aí nós vamos também comparar isso no final. Vai ser muito legal de ver. O Tesouro Selic, aqui vocês estão vendo que ele é uma linha reta e sempre, mas vejam que a magnitude de ganho é muito pequena perto dos outros papéis, né? Que vai de R$10.511 para 10.660 em questão de 6 meses, mas é aquele ganho líquido certo, né? Quanto que foi, pessoal? 1,45%. E a taxa média foi 0,03, porque ela mudou, né? Ela mudou 2 vezes. Ela subiu de 0,02 para 0,03 nesse momento, e aqui nesse momento uma chanfradura um pouquinho menor, de 0,03, foi acrescentado ali 0,0344, que é o que está posto naquela taxinha Selic mais 0,0344, tá? Então essa taxinha a mais aí, esse 0,0044, que aumentou a taxa, foi colocado aqui. Quem me pergunta sobre assim, tem chance dessa taxa aumentar no futuro? Tem chance, mas a gente não sabe quando, né? Quem acompanhou aí o meu vídeo sobre os tubarões viu que o leilão de LFT foi sofrido, né? Vendeu muito pouco. Talvez aumente, tá? Bom, agora os tesouros IPCAs com juros, pessoal. O 2030 e o 2040 também pagaram, bem no comecinho. Eu vou só trazer o gráfico aqui para baixo, ó, para mostrar para vocês. Eu fiz a mesma coisa do prefixado, tá? Eu coloquei
o cupom bruto e aqui o cupom líquido, tá? E esse cupom líquido eu somei a rentabilidade. E aí nós vamos ter a mesma coisa lá embaixo. 0,38% aumentando para 2,16. Olha aí que legal. E a taxa média dele no período 3,43. Bom, agora só para agilizar um pouquinho, vejam ó, aqui o 2040, como ele tem mais prazo, vejam como a amplitude das ondas é maior, né? E a proporção é a mesma, é de 50 em 50 reais, ó. Vejam aqui no eixo, aqui está de 100 em 100, tá? Mas o tamanho é o mesmo, isso é o que importa. E vejam aqui, ó, que o 2030, ele saiu dessa linha e voltou para a mesma linha e pagou um cupom no meio do caminho. O 2040 também pagou um cupom no meio do caminho. Mas vejam que ele saiu de uma linha mais alta e voltou para uma linha mais baixa, ou seja, ele não recuperou, ele está com rentabilidade negativa. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aí, ó. Menos 2,50 só pelo preço do papel e menos 0,86 pelo pagamento do cupom, que está aqui escondidinho embaixo do gráfico ali, ó. Tá? 97,75,49 por papel possuído, que é o que a pessoa efetivamente colocou no bolso. O 2055, a mesma coisa, e vejam aqui que a diferença, quanto mais aumenta o prazo, mais a gente vê a diferença entre esse ponto inicial e esse ponto final aqui, em traduzindo mais rentabilidade negativa. Aqui o pagamento do cupom, 15 de maio, é IPCA pagador de cupom de ano ímpar, né? Então pagou em maio. E olha ali, ó, menos 5,96 e o cupomzinho diminuiu um pouco esse prejuízo para menos 4,43. Tesouro IPCA 26, ó, saindo ali de uma linha subindo, legal. Aqui a taxa ele rendeu 4,79 e a taxa dele média no período 2,9. O 35, mesma coisa, mesmo desenho, mesmo formato, mas com mais amplitude que o 26, saindo de uma linha e voltando para uma linha um pouquinho abaixo, né, gente? Vamos ver como é que ele fica? Menos 1%. Mesma coisa no 45, só que o 45 até que não foi tão mais abaixo assim, mas como ele tem 10 anos a mais de prazo que o 35, ele acaba sofrendo mais na marcação a mercado, ó. E ele atingiu um nível negativo maior. Bom, pessoal, só essa parte aqui já tem muito conteúdo legal. Agora nós vamos mostrar tudo na mesma tela para a gente ter a noção do conjunto das coisas e eu poder explicar e dar um insight melhor para vocês. Vejam aqui o que o papel rendeu só variando o preço, né, sem considerar o cupom. E aqui fica muito claro o que eu vou comentar, olha só. Tá, no caso, o pré-31, ele saiu de um valor negativo e foi para um valor positivo, pela questão do cupom. Então, isso aqui é uma prova, pessoal, muito importante, que quem investe nesse tipo de papel, tanto pré-fixado com juros quanto IPCA com juros, tem que reinvestir o cupom, se você está na fase de acúmulo de capital, certo? Então tem que reinvestir, porque olha como você transforma essa rentabilidade, ok? Isso é muito, muito importante, vocês não têm noção de como isso é determinante para o patrimônio final que você vai chegar lá na aposentadoria. E o prefixado não tem essa mudança, porque o prefixado normal ele não paga cupom, ele paga tudo no fim, então a rentabilidade não muda. O Selic ali, né? Agora vejam aqui nos IPCAs com juros, aqui é importante. Vejam que o IPCA 2030, comparado com o pré-31, ele ficou um pouquinho mais positivo e aumentou um pouquinho, aumentou não tanto quanto o pré-31, mas ficou num valor positivo maior. E o 40 e o 55, o que aconteceu? Eles estavam mais negativos e ficaram menos negativos através do cupom, ou seja, o pagamento do cupom amortizou um pouco a perda que ele teria se a pessoa saísse da marcação a mercado, certo? Então vejam aqui o que acontece com os IPCAs que não pagam juros.
Por exemplo, o IPCA 45, no começo para o fim do período, variou 2,9 e como ele não paga cupom, não tem nada que amortize, certo? Esse impacto negativo. Não estou falando amortizar a dívida, porque eles não amortizam dívida, mas amortizar o impacto negativo. Então, vejam como isso muda o perfil de risco do papel que paga juros. Vejam como ele realmente acaba se tornando mais seguro e mais estável na sua curva pelo fato de pagar o juro semestral. Então esse insight, essa informação, esse conteúdo, a gente só vê quando a gente faz esse tipo de comparação, certo? E é um conteúdo assim inédito na internet. Não tem canal nenhum, gente. Ninguém fala isso, tá? Mostrar o porquê que um papel que paga juros dá mais estabilidade na tua carteira, certo? Tanto o pré-fixado com juros quanto os IPCAs com juros, certo? Porque olha aqui como muda a rentabilidade sem o cupom e com o cupom. Claro, a NTNB principal, 26, 35, 45, não tem cupom para amortizar nenhuma rentabilidade negativa. Bom, e agora, pessoal? A questão da marcação a mercado que algumas pessoas podem não entender. Então vamos ver o seguinte. Aqui, ó, quando a gente pega, por exemplo, o pré-23, a gente viu que ele saiu de 5,49 e foi para 3,8. A taxa diminuiu. Houve ganho. Olha aqui, ó. Certo? E olha aqui, ó, vejam que esse ganho aqui, como ele é um pré-fixado, isso fica muito bonitinho de entender. Fica muito legal de entender. Qual é o ganho dele, pessoal? Nós estamos analisando um período de 6 meses. Isso aqui é rentabilidade anual em fevereiro, rentabilidade anual em agosto. 5,4, 3,8. O que aconteceu com a rentabilidade em 6 meses? Que era para ser a metade disso aqui, era para ser a metade do prometido, porque passou a metade do tempo. Mas como tem o efeito da marcação a mercado, ela já está maior do que a rentabilidade do ano inteiro contratado. Entendeu? O que foi contratado no dia 10 de fevereiro foi 5,49. E ele já rendeu 6,72. Este é o ganho da marcação a mercado, quando a taxa cai. Mesma coisa para o pré-26. Olha ali, ó, caiu de 6,3 para 6,08. E como ele tem mais prazo, 3 anos a mais de prazo que o pré-26, apesar da magnitude da queda de taxa não ser tão intensa, ele teve um ganho quase, né, que bateu perto ali dos 6%. O pré-fixado 31, olha aqui o que aconteceu. Ele subiu a taxa. Ele deu prejuízo na marcação a mercado. Olha aqui, ó. Se a gente fosse olhar apenas o preço unitário do papel, mas ele pagou um cupom no meio do caminho. Ele te pagou um jurinho no meio do caminho. A rentabilidade dele fica positiva. Certo, pessoal? Isso aqui é muito bacana da gente entender bem, tá? Pessoal, aqui sobre o IPCA 2030 com os juros, vejam que a taxa caiu 0,14 de 2,94 para 2,80, representou aí um ligeiro ganho na marcação a mercado, certo? IPCA 2040, a taxa subiu de 3,35 para 3,54, então ficou com rentabilidade negativa. Opa, vamos fazer, não, aqui fica preto, é o fundo que a gente quer deixar em vermelho para destacar. O 2055 aumentou de 3,42 para 3,79. É praticamente 0,20% também. Mas como ele tem muito mais prazo, vejam o estrago que fez na rentabilidade dele, tá? O IPCA 26 teve rentabilidade positiva, o 35 e 45 tiveram rentabilidades negativas por causa da marcação a mercado. 3,3 subiu para 3,52, né? Isso que ele ficou um bom tempo nos 4%. Mas, apesar deles terem taxas iguais, o 45 sofre mais. Então, vejam aqui como ele ficou mais negativo. Bom, pessoal, agora vamos dar a resposta. O papel que mais rendeu durante a crise foi o pré-fixado 23. Com 6,72% no período. Fantástico, fantástico. Eu acho uma resposta assim surpreendente. Surpreendente e didática, né? Didática. O Tesouro Selic ficou ali no meio, ó. Não rendeu tão ruim assim, na nossa visão. O problema é que o ano começou com Selic de 3%, né? E aí, realmente, ó, quem é que ficou na rentabilidade negativa?
todos os IPCAs longos, ó, o 40, o 35, 45, 55. Então aqui é que ainda tem oportunidade quando essa recuperação ocorrer, certo? Bom, qual é o aspecto aqui que eu acho? Tem muito analista aí dizendo que o prefixado é a pior coisa que existe. Não é verdade, gente? E aí a gente vai olhar a série Tubarões, a gente vê lá que as instituições financeiras, os grandes bancos, os grandes fundos, só compram prefixados ou compram majoritariamente prefixados. A gente vê pelo volume financeiro. E olha aqui a resposta, meus prezados. Olha a resposta. Quer dizer, vamos botar aqui um fundo azul, né? Vamos dar uma homenagem aí para esse papel. Quer dizer, alguma coisa, né? Alguma expertise aí, essas tesourarias têm, né? Agora, o que fica complicado é realmente a gente fazer um aporte mais agressivo num prefixado, né? Porque a pessoa física realmente é muito ressabiada com a inflação, né? Todo brasileiro é muito traumatizado com a inflação. Pelo menos nós temos um IPCA aqui que rendeu legal, né? Não chegou aí participou do pódio, digamos assim. Tá no pódio, tá? Isso nos deixa bastante contentes. Outra coisa que eu quero falar, pessoal, com relação à taxa média de todo esse período, gente, vocês vejam que a taxa média agora, com relação à taxa do dia 7 de agosto, a taxa média está maior em todos os papéis. Ou seja, vejam que no período da crise forte, aí, a taxa média dos IPCAs longos foi 4%. Olha aí, 4,01 no 40, 4,15 no 55, 4,03 no 35,45. Foi em torno de 4%. E agora está em torno de 3,5%. Vejam que em todos os papéis, essa taxa hoje está menor. Ou seja, os papéis estão mais caros. Tá? Esse tipo de conclusão é bom a gente ter rápido também. Quando a gente olha aqui que a taxa média do período foi mais alta, o que a gente entende? Que os preços estão mais caros agora, que os papéis se valorizaram, que os espaços para ganhos extraordinários estão se reduzindo, certo? Estão muito pequenos. E é como eu falei aqui na tabela final. Esses caras aqui é o que eu vejo como tendo alguma chance de um ganho maior aí até o fim desse ano, porque justamente eles têm um espaço grande para recuperar, né? Espaço grande para recuperar. Então, pessoal, muita informação quente, fervendo para vocês nesse vídeo, tá? Eu procurei explicar bem no detalhe a utilidade, como é que foi feito cada um desses numerozinhos aqui e que informação que eles trazem, tá? Se você gostou, valeu o teu joinha, deixa aqui, deixa o comentário, manda pro cunhado que não sabe investir e bons investimentos a todos.